Eu estava lembrando, essa é uma conferência de pastores e líderes, né? E como é uma conferência de pastores e líderes, eu estou lembrando de um fato que aconteceu com um pastor. Eu ouvi essa história lá nos Estados Unidos. Eu ouvi dizer que um certo senhor, já estava com uma certa idade, ele tinha um problema muito sério no coração. Então ele, por causa disso, não poderia ter emoções fortes, nem notícias tristes e também nem notícias muito alegres. Então ele tinha que ter uma vida bem tranquila. Só que morreu uma das suas tias, solteirona, ela envelheceu, nunca casou e gostava muito dele, porque ele sempre foi muito carinhoso com ela. Então ela deixou a herança todinha para ele. E ele recebeu 4 milhões de dólares. A família ficou preocupada e disseram, e agora? Ele era o único crente da família, hein? E pensaram, como é que a gente vai dar essa notícia para ele? Porque ninguém quer que ele morra também. Ele não pode ter boas notícias, notícias ruins, e agora? Aí alguém disse, mas ele não é crente? Chama o pastor dele, porque pastor é gente jeitosa. Pastor sabe como dar boas notícias, notícias ruins. Eu creio que a melhor pessoa para dar notícia é o pastor. Chamaram o pastor dele, mas antes dele conversar com a ovelha, que tinha recebido 4 milhões de dólares de herança, ele foi muito alertado. A família chamou e disse, mas o senhor, por favor, toma cuidado. Ele não pode ter uma forte emoção. O pastor disse, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Chegou, foi tomar um café com ele, conversaram sobre tantas coisas. Ele rodeou, até que ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim, pode falar, meu pastor. Ele disse, o que você faria se você ganhasse 4 milhões de dólares? Ele respondeu, eu daria metade para a igreja, pastor. E o pastor morreu. Mas eu creio que você tem um coração forte. Porque essa conferência vai impactar o seu coração. E o que você vai receber durante esses dias, 4 milhões de dólares, não chega nem perto. Tem um valor inestimável, porque são riquezas do céu que Deus preparou para a sua vida nesses dias. Por que você está aqui? O tema que eu quero falar hoje à noite é sobre discipulado, por que eu acredito no discipulado. Mas eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é, por que você está aqui? O que te trouxe aqui? Com certeza você está aqui porque você é uma pessoa muito apaixonada por Jesus. Quem está aqui porque você é apaixonado por Jesus? E você também é apaixonado por almas, você é um ganhador de almas, você quer ganhar almas. Então você está aqui por causa de vidas, porque você quer ganhar mais vidas. Você está aqui talvez porque você está numa crise interior muito grande. Você está com uma crise dentro de você, você quer ver a igreja crescer, você quer ver a igreja multiplicar, você quer ver a sua igreja avançar, seu ministério ir adiante. Talvez você veio porque você está cansado. Não tem sido fácil para você. E você se sente cansado, atribulado. E você disse, eu vou para essa conferência, quem sabe Deus não traz um renovo para mim. Talvez porque o seu líder pegou muito no seu pé. Você tem que ir, você vai. Ou talvez foi a sua esposa. Esse amor, você vai. E para não ter conflito, você veio. Parabéns para sua esposa. Para alguns, exigiu tanto esforço. Tem gente que está aqui que pagou um preço alto para estar aqui. Quase que não vinha. Deus fez tantos milagres e você se esforçou tanto para poder estar aqui hoje à noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas são boas razões para você estar aqui, mas eu creio que a razão principal é porque Deus te trouxe. Eu creio que Deus trouxe você para estar aqui esses dias, e Ele vai renovar as suas expectativas de crescimento, multiplicação, frutificação. Deus vai revelar os seus segredos para você, Ele vai mostrar estratégias, Ele vai te dar planos, mas eu creio que Deus vai te revestir de poder. Deus vai te revestir de poder do Espírito Santo.
Então diga comigo: eu abro meu coração para receber tudo aquilo que Deus separou para mim esses dias. Então esteja sensível ao Espírito Santo. Ele vai compartilhar muitas pérolas com você durante esses dias. Eu acredito no discipulado. Você acredita em discipulado? Eu acredito no discipulado. Sabe por quê? Porque eu sou fruto de discipulado. Eu sou fruto do discipulado de Jesus. Eu sou fruto do discipulado dos meus pais. Eu sou fruto do discipulado dos meus líderes, do meu pastor. Eu sou fruto de discipulado. Às vezes algumas pessoas perguntam, elas questionam e dizem: me prova que o discipulado funciona. Entenda uma coisa, nós não precisamos provar nada. Jesus já provou tudo. Nós não precisamos convencer ninguém sobre discipulado. Nenhum pastor precisa ser convencido de que discipulado é do céu, que discipulado é propósito de Deus. Alguns têm resistências, alguns tiveram experiências estranhas por aí, dolorosas em discipulado talvez, ou souberam de histórias de outras pessoas, mas entenda uma coisa, discipulado vem do coração de Deus. Jesus já provou, a vida de Jesus é uma demonstração daquilo que é discipulado. Jesus atendia a multidão, Jesus ensinava, Jesus curava, abraçava, alimentava, Jesus dedicava muito tempo às multidões, Jesus, um coração tão piedoso, sempre priorizando as pessoas, amando as pessoas, dando atenção das pessoas, orando, libertando, sempre fazendo o melhor pelas pessoas. Mas a maior porção do seu tempo, ele investiu em discipulado, em alguns homens que foram os seus discípulos. E através desses poucos homens que ele discipulou, que ele investiu, o mundo daquela época foi revolucionado. Eu creio que esses dias precisam dessa revolução. Eu creio que você é separado por Deus como um agente dessa revolução. Aleluia! O irmão está do seu lado, eu não vou dizer que ele eu ia citar o nome de alguém, mas pega na mão dele e diga para ele: eu estou olhando para você, você é um revolucionário. Diga assim para ele: você é meio perigoso. Você é perigoso para as trevas. Existe uma revolução do céu dentro de você. Eu creio. Nós estamos vivendo dias, se você parar para pensar o que é que nós estamos vivendo, nos últimos anos tanta coisa aconteceu no Brasil, tanta denúncia, tanta corrupção vindo à tona, tanta gente presa, e tanta coisa continua acontecendo na nossa nação. E se você procura a raiz de tudo isso, você vê que o grande problema é uma crise moral muito grande no Brasil. A fibra da nossa sociedade, ela precisa ser restaurada. E são justamente os filhos do Senhor, os filhos de Deus. E nós, pastores, somos muito chave. Você pastor, você líder de célula, você supervisor, eu não sei o que você é, o que você faz, mas você está aqui hoje à noite e o Espírito Santo quer dizer para você que você faz parte daqueles que Deus já está usando para restaurar a fibra moral da nossa sociedade, querido. Você crê nisso? Diga: eu sou instrumento de Deus na restauração da fibra moral da nossa sociedade. E todos nós estamos aqui, nós temos um desafio em comum. Qual é o nosso desafio? Gerar líderes. Quem aqui precisa gerar líderes? Quem aqui está trabalhando para formar líderes? E eu quero dizer, você vai precisar ainda mais. Eu oro para que a sua crise aumente.
eu oro para que você precise de mais líderes, porque vai crescer tanto. Deus é uma explosão de salvação, eu creio, no seu ministério. Eu creio que você vai precisar de muito mais líderes, mas só que você não pode ter qualquer tipo de líder. Nós precisamos de líderes de alta qualidade. Gente que tem um coração de Deus, gente que é íntegra, apaixonada por Jesus, capaz de dar a sua vida pelas pessoas. Esses são líderes de alta performance. E Jesus, ele dedicou mais tempo ao discipulado. Por quê? Porque uma verdade que a gente precisa entender é que as coisas que são feitas, as coisas que são feitas para durar, essas coisas, elas duram, elas custam para ser construídas. Diga comigo, as coisas que são feitas para durar, elas custam para ser construídas. E algumas pessoas não entendem o que é discipular. Alguns pensam que discipular é reunir de vez em quando ou uma vez por semana. Outros pensam que discipular é procurar o discípulo para pegar os relatórios. Isso pode estar dentro de um processo de discipulado. Mas discipulado não é só isso. É claro, nós precisamos de prestação de contas, nós precisamos de estratégias, nós precisamos de números. Bons líderes têm os números aqui, na palma da mão. Ele sabe o pulso, como é que está a batida do coração da célula. Ele sabe como é que está o pulso, o ânimo, o cuidado. A Bíblia diz, procura cuidar das tuas ovelhas. Veja o estado dos teus rebanhos. Então, a gente precisa muito, muito disso. Mas nós não devemos discipular só no âmbito ministerial. O discipulado ele deve ser completo, ele tem que atingir o espírito da gente, a alma da gente e o corpo da gente. Então, é um discipulado integral, profundo. E nós temos que investir principalmente naquilo que vai servir de alicerce para o nosso crescimento. Eu acho que você já ouviu a história de muitos líderes que caíram. É triste, não é verdade? Eu acho que dói no seu coração quando você escuta a história de alguém que caiu, que depois de anos e anos no ministério, depois de derramar a sua vida, depois de um tempo, ele tem um problema sério, ele tem que sair do ministério. Às vezes tem um problema sério no casamento, às vezes ele tem um problema sério na área que envolve lidar com finanças, às vezes é um problema moral, às vezes são tantos problemas e a gente vai olhar o que aconteceu. Era um homem de Deus, mas o problema é que ele andava sozinho. Ele não tinha ninguém para abrir o coração. Ele não tinha ninguém para andar junto. Ele não tinha ninguém que pudesse também olhar para ele, ver que havia algo errado e parar com ele. Então, o caráter precisa ser refinado e acaba caindo. São brechas na vida desse líder que nunca foram tratadas. E às vezes a vergonha, o orgulho vai escondendo tudo isso. Diga comigo, o tempo não cura falhas de caráter. O que cura é tratar com o remédio certo. Isso envolve amor, isso envolve carinho, isso envolve confiança, isso envolve transparência, isso envolve um espírito de fé, isso é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Esse é um tratamento feito pelo Espírito Santo e ele atua dentro do discipulado por causa disso. Eu gosto muito de uma estimativa, de uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita pelo Dr. Carl Horton e eu quero abordar um pouquinho mais sobre discipulado hoje, sobre a ótica de nós gerarmos líderes. Nós estamos aqui num conceito de liderança. Nós estamos aqui no meio de líderes. Eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito feliz, porque eu estou diante daqueles que eu tenho carteirinha do fã-clube. Eu tenho carteirinha do seu fã-clube. Eu amo os pastores. Eu sou fã dos líderes de células. São meus super-heróis. Aleluia. E o Dr. Carl Horton, ele tinha um PhD dele, ele fez uma tese em cima de crescimento de igrejas.
E ele passou muitos anos da vida dele se envolvendo com isso, e ele fez uma pesquisa, onde nessas maiores igrejas do mundo, e ele achou algo em comum entre essas igrejas. A pesquisa dele mostrou que 0% dos líderes foram formados pelo púlpito em reuniões públicas de ensino ou pregação. Nós não conseguimos formar líderes nessas reuniões. 10% dos líderes foram gerados no discipulado, em grupos pequenos. Mas 90% dos líderes foram gerados no discipulado pessoal, um a um. Com certeza, se eu perguntar para você, você vai identificar quem foi a pessoa que marcou a sua vida para hoje você estar no ministério. Com certeza você tem um referencial de uma, de duas ou de 3 pessoas que você andou junto, que você caminhou junto, alguém que olhou para você e disse: eu vou investir na sua vida, vem para cá, filho, anda comigo, fica do meu lado, caminha mais perto de mim, cola em mim, gruda em mim, caminha comigo. Ou você se esforçou muito, você viu alguém que era um referencial, que tinha algo para te ensinar, e você disse: eu vou andar junto, eu vou caminhar juntos, eu vou ter essa pessoa como um referencial de Deus na minha vida. E todos nós passamos por esse processo. O discipulado, de verdade, é uma coisa interessante. Nos fala de nós pegarmos alguém que está no nível de vale e levar para o nível do monte. Você sabe como é que começou o meu discipulado profundo? Meu discipulador me escondeu no quarto da casa dele, porque eu estava fugindo da polícia. Aconteceu uma tragédia comigo, não tenho tempo para contar a história toda, mas aconteceu uma tragédia, me envolvi num acidente, uma pessoa morreu, a polícia estava atrás de mim, tinha algumas pessoas bem furiosas atrás de mim, e eu precisei me esconder. E eu me lembro que eu liguei para o meu pastor, né, e ali começou o nosso discipulado profundo. Eu disse para ele: eu preciso conversar com você. Eu fui lá, abri minha vida com ele, e de repente ele pega e escuta o telefone tocar lá no gabinete. A gente está dentro da igreja. Ele disse: eu vou procurar atender o telefone, eu volto para a gente orar. Ele estava abalado com tanta coisa que eu falei para ele. E quando ele voltou, ele era recém-casado, ele disse: eu acho que a minha esposa, ela quer saber porque eu não fui almoçar em casa. E ele voltou e disse: não era minha esposa, era lá do hospital, informando que a irmã que você acidentou, eu atropelei uma irmã da igreja. Ela acabou de falecer. Meu mundo acabou ali. Eu disse: meu Deus, eu orei tanto para que isso não acontecesse. Eu atropelei uma irmã da minha igreja. A história é longa, não dá para eu te contar tantos detalhes agora. E ele me disse: vamos para casa. Pastor Eibe, meu discipulador, ele me pegou, colocou no carro. Eu tinha saído de um motel. Eu era solteiro. Eu fui para uma moça com um motel. Eu era locutor de rádio, locutor de FM. Eu apresentava o Dancing Night, o orgasmo dançante da noite, na 94 FM. Eu saí do motel e entrei num acidente de carro. O que eu não sabia é que eu atropelei uma irmã da igreja. Você imagina como é que eu me senti? Você imagina como é que o mundo desabou diante de mim? Pastor Eibe trancou a igreja era pequena, e disse: vamos lá para casa. E ele era recém-casado, e ele morava numa casa, um quarto pequeno. Me lembro que a cama de casal dele era pequena, porque ele disse que ele queria no início do casamento estar mais perto da esposa, a cama tinha que ser menor. E eu me lembro que eu olhava para aquela cama, eu sentava naquela cama, tudo era preto e branco. Ele saiu, me trancou, me deixou trancado no quarto dele, na casa dele, e disse: agora eu vou sair para arrumar as coisas, vamos ver se a gente conserta as coisas que você quebrou lá fora. E ali meu mundo desabou. E foi muito doloroso aquele processo. Um processo que envolvia a família de outra pessoa. Aquela irmã que foi acidentada tinha 3 crianças pequenas, eram todas da igreja. Naquela época a nossa igreja, ela disciplinava publicamente. Eu me lembro que eu estava num culto, e o pastor
auxiliar disse: Paulo Sandro de Oliveira Lopes, fique em pé. Eu fiquei em pé e toda a igreja olhou e disse: está disciplinado, pecado moral sério. E eu digo: meu Deus, trata, cuida de mim. Mas em vez de ser esquecido no canto, entenda, eu não era nem um líder de célula. Eu não era líder, eu ajudava no som, eu gostava de ficar nos bastidores, mas eu não tinha vida com Deus. Eu precisava provar de um real novo nascimento. E eu pensei: legal, ele me ajudou, ele viajou para os Estados Unidos, mas o irmão dele, o pastor Lucas, que já está no céu, que foi o fundador da nossa igreja lá na Amazônia, ele me ligou um dia. Ele tinha voz rouca, ele me telefonou e disse: Sandro, quero conversar com você. Eu digo: Lucas, o que você quer? Ele disse: ouvi falar da sua história, quero te ajudar, filho. Só que ele era muito ocupado, então eu ia para a casa dele todas as noites, às 10 da noite. A mulher dele dizia para mim, ela é pastora hoje no Japão, ele já está no céu, mas ela dizia: você sabe que esse é o único horário que eu tenho com ele, eu estou abrindo mão do meu marido, porque eu amo você. E ele ficava até meia-noite, 1, 2 da manhã. Eu chorava. Ele dizia: nós ainda vamos escrever um livro da sua história. Um dia eu estava tão nervoso, ele gostava de fazer motocross, andar de ultraleve, ele gostava de esportes radicais, eu estava muito mal. Ele pegou a moto dele, não tinha nem farol, e ele disse: você está muito tenso, senta aí. Aí eu sentei, segurei na macaca, como dizem, né? Agarrei assim, e ele saía levantando a roda, e eu desesperado: você quer me matar? Você não queria me ajudar? Ele disse: você está tenso, filho, relaxa. Cada um tem um jeito de discipular. Mas ele orava por mim. E sempre dizia: você vai ser o grande homem de Deus. O tempo foi passando. O pastor Ibo voltou e continuou a nossa caminhada. Mas eu estava lá, no vale. Hoje à tarde eu estava orando, eu estava aqui no hotel orando e dizendo: Deus, é um privilégio tão grande eu compartilhar com os pastores hoje à noite. Deus, o Senhor tem me dado esse privilégio de compartilhar com tantos pastores, mas não era, olha onde eu estava. Mas alguém olhou para mim e disse: você não vai ficar aí no fundo do vale, seu lugar é no monte. Eu vou investir em você, eu vou acreditar em você. Por isso eu acredito no discipulado. Isso não foi o processo de uma hora para outra, mas isso foi um processo que demorou muito. Passaram-se muitos anos. Isso fala de ensinar e praticar juntos as disciplinas espirituais. Eu tinha problemas no casamento, eu tinha tanta situação. E aí eu tinha que aprender a orar. E aí o pastor me passava lá em casa, todos os dias, 5 horas da manhã, de segunda a sexta. Às vezes ele me acordava. Eu não conseguia. Minha mulher dizia: o pastor está na frente. E eu entrava no carro dele e a gente ia lá para orar. Orava, me levava para o monte. A gente orava das madrugadas, pelas noites, das vigílias. A gente, e de manhã, 5 horas lá na igreja, até 7 da manhã, todo dia. Ele olhava para mim: ora. Eu, ai meu Deus, eu não aguento, como é que ele consegue orar tanto? E ele dizia: você vai ser um homem de oração, você vai ser um homem de Deus. Eu fui aproveitando as pérolas que o meu líder liberava, eu fui aproveitando, eu fui colhendo as virtudes, aquilo começou a ser uma transferência de graça, de unção, de exemplo de Deus para a minha vida. Acredite no discipulado, invista nas pessoas, acredite nas pessoas. Às vezes a gente olha para as pessoas, elas estão lá, no fundo do vale. Nós achamos que elas não vão ter resultado nenhum, mas a gente precisa ter o coração de Barnabé, que olhou para Paulo, investiu em Paulo, ele discipulou o apóstolo Paulo, e hoje nós temos mais da metade do Novo Testamento escrita por ele. O verdadeiro discipulado traz crescimento na vida da gente, ele nos faz crescer em intimidade com Deus. Todos nós precisamos ter intimidade com Deus. É a coisa mais importante da vida da gente, da família da gente, do ministério da gente. É a nossa vida de intimidade com Deus. Aprender a ter submissão. Se submeter a Deus, mas também se submeter à nossa liderança. Tem muita gente que Deus quer usar poderosamente, mas tem sérios problemas nessa área.
abertura e maleabilidade. Diga essa palavra bem rápido comigo. Eu sabia que você não ia dar conta também. Para se deixar tratar. A gente não resistir. Certa vez eu vi um homem dizer que ele não confiava num homem que se dizia ser de Deus e não mancava. Ele dizia, o homem de Deus manca. O homem de Deus passou por tratamentos de Deus. Dependência de Deus. Uma vida de vitória. Eu creio que é possível vivermos em vitória contra o pecado. E tem mais. Frutos que permanecem. Tem muita gente que frutifica. Tem muita gente que dá fruto no reino de Deus. Mas esses frutos desaparecem. Deus está nos chamando para termos frutos e frutos que permanecem. Discipulado, o que é discipulado? Discipulado é transferência de vida. Deus transferindo da vida dele para nós. O meu discipulador transferindo da vida de Deus nele para mim, eu transferindo da vida de Deus sobre aqueles que eu estou investindo, sobre aqueles que eu estou acreditando, sobre aqueles que eu estou discipulando. E eu quero encorajar você, invista em discipulado. Acredite no discipulado. Na igreja, todo mundo precisa de pastoreio, todo mundo precisa de discipulado. E é justamente um discipulado profundo, de qualidade, cheio da presença de Deus, que gera líderes de alta qualidade, líderes de alta performance, gente que vai alegrar seu coração com tantos frutos. Entenda o que Paulo falou para Timóteo. Paulo disse o seguinte, você conhece muito bem esse texto. Primeiro Jesus falou, ide e fazei. Interessante, Jesus não disse, ide e fazei convertidos. Para fazer discípulo, o convertido está no processo. Um dos maiores ganhadores de almas do nosso tempo é o Billy Graham. O Billy Graham disse, custa 10% levar uma pessoa para Jesus e 90% fazer com que ela permaneça na fé. E aí ele está enfatizando a questão do discipulado. E Jesus, ele disse, ide e fazei discípulos. E ele disse, e porque eu dei o exemplo. Qual foi o exemplo de Jesus? Investiu muito tempo em discípulos. Ele disse, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em outro momento Jesus disse, se vocês são meus amigos, vocês vão fazer o que eu ordenei vocês a fazer. E aí nós chegamos justamente em Barnabé. Barnabé investiu da sua vida no apóstolo Paulo, você conhece. Não existiria, deixa eu dizer uma coisa, não existiria Paulo se não houvesse um Barnabé. Mas porque Barnabé foi o instrumento de Deus para ser o grande discipulador do apóstolo Paulo, você lembra? Ele estava lá, ele tinha voltado. Paulo estava arranjando muita confusão. Os apóstolos disseram, Paulo, vem aqui, nós vamos te dar um presente. É uma passagem para você ir lá em Tarso, sua terra natal, vai visitar sua mãe. Só tem um detalhe, a passagem é só de ida. E ele foi. Eu imagino Saulo ali, Paulo ali, triste, quem sabe, no quarto, orando, Deus, o Senhor disse que o Senhor tinha um plano para a minha vida, o Senhor tinha um chamado para a minha vida, mas eu arranjei confusão, não consegui me entrosar no meio dos apóstolos, acho que era coisa da minha cabeça, era um delírio da minha cabeça, e ele estava ali em crise, de repente alguém bate na porta e fala, é aqui que mora o Saulo, o fazedor de tendas? E a mãe dele diz, sim. E quem você é? Ele diz, eu sou Barnabé, eu queria falar com ele. E lá do quarto, ele começa a chorar, ele diz, eu não acredito, essa voz é conhecida, é o Barnabé. E o Barnabé diz, cara, vem comigo, eu agora sou o pastor da grande igreja de Antioquia, é a igreja do momento, está bombando, filho, vamos para lá, tem muita alma para ganhar, tem muita gente para a gente discipular. E ele fala, cara, eu não posso, eu não estou trabalhando, eu não tenho finanças, eu não tenho onde morar. Ele diz, você mora comigo, poxa, mas eu preciso de roupas. Ele diz, você veste minha roupa, eu não tenho o que comer, você come da minha comida, mas vem comigo. E levou ele, e investiu.
E a Bíblia diz que tempo depois ele estava no meio dos apóstolos, Deus usando a vida dele com sinais e prodígios. Não haveria o grande Paulo se não houvesse um grande Barnabé. Eu creio que hoje de manhã, hoje à noite, aqui está cheio de Barnabé e de Barnabelas. Amém? Aleluia. Se for homem, você vai falar Barnabé, mas se for mulher, você vai falar Barnabela. Diga assim: eu estou tão feliz porque eu sentei do lado de um Barnabé, de uma Barnabela. Fale para o seu irmão. Diga para ele: eu estou feliz que eu estou do lado de um Barnabé, de uma Barnabela. Paulo entendeu. E aí Paulo está se reproduzindo. Ele se reproduziu em Silas, em Timóteo. E ele fala: Timóteo, as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar outros. Ele está falando de invista em discipulado, em homens fiéis que vão levar isso adiante. Irmão, isso é uma corrente de unção, isso é uma corrente de graça, isso se multiplica, isso revoluciona, isso quebra todo jugo, isso traz o avivamento. Daqui a pouquinho, o vinho novo vai entrar, porque o melhor vinho fica para o final. É o pastor Domingos, e hoje no almoço ele estava falando: nós precisamos de um avivamento, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. E eu creio nisso, eu tenho orado muito, muito por isso. Eu já estou vendo o Ceará em chamas, e a sua cidade também. Estude sobre isso, pesquise sobre isso, se aprofunde, ore, se especialize em discipulado. Deixa eu dizer uma coisa: se você é pedreiro, você tem que ser o melhor pedreiro. Se você é um pintor, você tem que ser o melhor pintor. Faz um curso de doutorado, pós-graduação em pintura. Se você é motorista de aplicativo, seja o melhor motorista de aplicativo. Se você é médico, você vai ser o melhor cirurgião. Se você é pastor, você vai ser o melhor pastor. Se você é discipulador, você vai ser o melhor discipulador. Se é de Deus, eu vou ser melhor nisso. Se Deus me chamou para isso, eu vou ser o melhor nisso. Mas eu creio que existe um primeiro passo. O primeiro passo é ser discípulo. Você só vai ser um bom discipulador se você for um bom discípulo. Você só vai ser um bom líder se você for um excelente liderado. Então, nós temos, eu e você, nos submetermos a um processo de discipulado. Não basta também só ser liderado ou ser discipulado. Tem que se submeter ao processo de discipulado. Olha esse texto, eu gosto muito desse versículo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Tem outra versão que diz que o caminho para a vida é de quem guarda a repreensão. Tem outra tradução que diz que é quem valoriza a correção. E eu creio que todos nós precisamos disso. Precisamos de alguém que seja espelho para a gente. Você tem alguém que é espelho para você? Alguém que faz você ver quem você é? Que não se preocupa de dizer que você está sempre bonitinho? Alguém que tem autoridade sobre você, que te ame para te confrontar com a verdade? Algumas áreas da nossa vida que nós precisamos expor à luz. Acompanha comigo. Primeira delas são as nossas atitudes diante de Deus. E aqui eu quero falar um pouquinho como isso é tão importante. Nós que somos pastores, nós que somos líderes, nós precisamos zelar pelas nossas atitudes diante de Deus. Todos nós aqui queremos ser bem-sucedidos no ministério, na nossa família. Você quer ser um sucesso como pai, como esposo, como pastor, como líder. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Diga comigo: ser bem-sucedido é fruto da dependência de Deus. Quanto mais você depender de Deus, mais você vai ser bem-sucedido. Porque você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Agora, sabe o que traz dependência de Deus? Intimidade com Deus. Então, diga para o seu irmão assim. Diga para ele: intimidade com Deus
Não, fala com fé. Imagina que ele vai te convidar para comer pizza quando sair daqui. Diga para ele: intimidade com Deus gera dependência de Deus, e isso te faz um sucesso. E isso fala diretamente sobre o nosso relacionamento com Deus. Uma das coisas que o discipulado que eu recebi na minha vida, uma das coisas que mais influenciou foi o meu relacionamento com Deus. Todos nós que estamos aqui, nós precisamos de um relacionamento com Deus. Porque senão vai até um ponto e dali não passa, dali a coisa empanca. Eu não sei se você já viu líderes que fazem coisas que Deus não mandou eles fazerem. O resultado é terrível. Mas sabe o que aconteceu? É que na ânsia de ver a coisa acontecendo, a igreja crescendo, as pessoas sendo transformadas, na ânsia de ter grandes resultados, ele começa a planejar coisas, ele começa a tomar decisões, ele começa a fazer mudanças, e ele começa a fazer coisas que Deus não mandou ele fazer. E sabe qual é o final de tudo isso? Ele fica estressado, cansado, frustrado. Ele começa a chorar e a dizer: ninguém me ajuda, ninguém está comigo, ninguém me valoriza, ninguém bate palma para mim, ninguém me reconhece, ninguém me apoia. E depois ele começa a olhar para as pessoas e acha que está todo mundo tramando contra ele. Eu não sei se você já conheceu alguém assim. Eu já me vi assim. E quando eu criei coragem de falar com Deus sobre isso, Deus foi tão misericordioso. Ele disse: filho, você acha a culpa em tanta gente, alguém tem culpa, você tem razão. Eu disse: pois é, Deus, e o senhor sabe quem é, né? Ele disse: eu sei, filho, é você. Porque você esqueceu de mim. Você correu, você priorizou tanta coisa, e você esqueceu de mim. Eu preciso de alguém que olhe para mim e me diga: ei, vigia. Eu preciso de alguém que chega comigo e diz: como é que está seu TSD? Tempo sozinho com Deus. Como é que está seu TSD? Você tá lendo sua Bíblia? É mesmo. É igual eu, quando meu líder me perguntava para mim: e aí, como é que você está? Você tem... como é que você está na área moral? Você tem visto pornografia? Como é que você está nessa área? Não, estou andando em Vitória, de meia-noite para cá. Aí ele tinha que fazer pergunta. É mesmo? Parabéns, Santo, você está andando em Vitória. E me diz uma coisa: há quantos dias? E eu, vai fazer um dia. Meia-noite ontem eu caí. Ele dizia: Sandro, seja transparente. Não tenha vergonha. Não importa o que você parece para mim, importa o que você parece para Deus. Alguém que vai te cobrar: como é que está a sua intimidade com o Pai? Como é que está a sua vida? Você está parando, você está sentando, você está lendo sua Bíblia, você está orando, mas você está ficando um tempo calado depois do tempo que você ora para ouvir Deus falar, ou você já sai correndo para resolver tudo? Nossas atitudes diante de Deus. Se nós não tivermos uma vida de intimidade e dependência com Deus, nós nos tornamos pessoas desprovidas de arrependimento. E é isso que o diabo quer. Anime seu irmão, pegue na mão dele e diga para ele: eu olho para você e eu vejo em você uma pessoa que ama Jesus, que tem intimidade com Jesus, que escuta a voz de Jesus. Eu vejo isso em você. Você ama Jesus. Você gosta de colocar o seu ouvido no coração de Jesus e ouvir a batida do coração dele. Você ama tanto Jesus que você consegue sentir o cheiro dele. Segunda coisa: as nossas atitudes diante da nossa liderança. Uma atitude de submissão
e de quebrantamento. Eu pergunto para você, como é que você reage quando você é confrontado, quando você é corrigido? Você acolhe de todo o coração? Você é aquele tipo de pessoa que diz, oh, oh. Ou você é do tipo que, ah. Você errou, é verdade. Você pisou a bola aqui, é verdade. Eu me lembro que eu tive que ser seriamente confrontado sobre isso. Eu tinha mania de colocar a culpa nos outros. Então, tudo que acontecia errado, meu líder me chamando, santo, por causa daquilo, eu digo, a culpa é daquele irmão lá da mesa de som, ele está ali em cima, é do rapaz do projetor, a culpa é dele. Tá bom. E tal coisa que aconteceu, era o irmão estava tocando teclado, a culpa é dele, né? Do esposo da Nívia, a culpa é dele, foi ele que desafinou. E tal coisa que aconteceu, não, é o pastor Magide. Um dia ele me perguntou algo, ele me chamou na porta do gabinete pastoral dele, era embaixo do palco na nossa igreja, lá na Amazônia, lá em Santarém, e ele me chamou, Sandro, tal coisa. Aí eu coloquei a culpa na pastora Bernadette. Ela já está num bom lugar, ela está no céu, morreu a irmã, mas ela era viva, eu coloquei a culpa nela. Se não, foi a Bernadette, eu pedi para ela, a culpa é dela. Aí quando eu saí, ele disse, tudo bem. Quando eu saí, ele chamou de novo, Sandro! Eu digo, eu acho que tem mais uma. Eu voltei, sim! Ele olhou para mim e disse, quando é que você vai começar a parar de dar desculpas e colocar a culpa nos outros e assumir suas próprias falhas? Eu digo, e agora? Eu boto a culpa em quem? Talvez no diabo? É verdade. Eu faço isso. Por favor, me ajuda. Me corrige. Me cobre. Obrigado porque você conseguiu enxergar isso em mim. Virou a chave. Isso foi uma transformação. Uma libertação na minha vida. Transparência. A gente tem tanta vergonha. A gente fica pensando, o que é que as pessoas vão pensar que eu sou? O que é que ele vai achar de mim? O que é que ele... Eu me lembro de um pastor que chegou e disse, nós estávamos falando sobre isso, sobre pureza, sobre santidade, sobre transparência, a luta contra a pornografia, e quando terminou a nossa reunião, ele chegou com a gente e falou, isso aconteceu ontem à noite comigo. E eu falei para ele, olha, eu já te admirava muito, mas agora eu te admiro muito mais, porque você é um homem de Deus. Transparência. Nunca tenha vergonha de mostrar quem você é. Eu já tive muita vergonha, já escondi muito pecado no meu passado. E isso só me levou para baixo. Eu tenho um amigo, o pastor Sabá. O Sabá diz que ele exagera nos pecados dele. Ele pecou de 1 a 10, ele pecou número 5. Ele conta que foi número 8. Ele disse, eu prefiro exagerar do que deixar alguma coisa escondida. Transparência, submissão, quebrantamento, confessar pecado, relacionamento com o sexo oposto. Como é que você tem se relacionado? Você tem alguém que você abre o seu coração e você fala sobre isso? Tem alguém que você pode falar sobre os pecados? Me lembro que um dia desses, já faz um tempinho, eu estava na igreja, eu não sei se eu estava pregando, mas eu vi uma mulher e ela estava tão mal vestida, aquilo mexeu comigo, e eu saí tremendo depois. Eu peguei e telefonei para o meu líder, eu disse, eu vi isso me fez tão mal. Ele orou comigo, eu voltei com toda a energia, porque nós precisamos. Você não é um Superman. Os Vingadores estão no cinema e você não está lá no meio deles. Você não é a Capitã Marvel. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você é humilde, você é quebrantado, você é transparente. Quanto mais você parece com quem você realmente é, mais Deus usa a sua vida. Atitude de defender a sua liderança. De sempre pensar o melhor sobre a sua liderança.
Sempre vai aparecer alguém querendo falar mal da sua liderança. E tem aqueles que são sutis. Aqueles que falam de um jeitinho, ele vai ganhando espaço, ele sabe que você gosta de ouvir, cada vez mais ele vai falando. Apoiar a visão da sua liderança. Eu aprendi o quanto isso é importante. Se meu pastor disser, não vamos comprar a Rede Globo, eu respondo, plim, plim. Não vamos chegar a 1000 células, nós vamos. Não vamos comprar tal terreno, nós vamos. Não vamos construir outra igreja em tal lugar, nós vamos. Nosso alvo é esse, é nosso alvo. Eu visto a camisa e não visto pelo avesso. Tem gente que veste pelo avesso. Dia desse eu estava no avião, era aniversário da Latam, e aí tinha uma revista falando de muitos anos da Latam, e aí tinha um testemunho de um comandante da Latam, e ele falou algo que marcou a minha vida, isso já faz alguns anos. Ele deu um testemunho, ele disse, eu não visto a camisa da Latam, eu tenho a Latam tatuada no meu peito. Eu digo, meu Deus, olha o nível de cumplicidade. E o Espírito Santo me perguntou, e qual é o nível da sua cumplicidade com a sua liderança? Valorizar a liderança que você tem. Isso é discipulado. Isso você flui através do discipulado, você recebe através do discipulado e você transfere isso através do discipulado também. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei com o meu pastor, eu gosto de contar essa história, talvez alguém já tenha ouvido eu contar essa história, e a primeira vez que o meu pastor veio aqui foi para pregar numa conferência em células aqui na Igreja Batista da Lagoinha. E eu era só um obreiro, eu não era pastor, mas eu já estava sendo discipulado. Ele viu algo que eu não conseguia ver, ele acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Ele disse, Sandro, disseram que eu posso levar alguém comigo, vamos comigo. Você vai comigo, você vai me acompanhando. Eu digo, o quê? A gente vai para a Lagoinha, era o auge do Diante do Trono. Diante do Trono, Ana Paula, Nívia, André Valadão. Eu fiquei mais animado de ver o Diante do Trono do que viajar com ele. Olha a minha maturidade. E eu fui. E eu me lembro que a viagem foi longa, foi cansativa. Nós chegamos, fomos para o hotel e depois fomos para a igreja, ele pregou, e eu no final ficava vendendo os livros, eu gostava de vender livros, CD, DVD, e terminou, disse, olha, vamos jantar os pastores, e nós fomos, e aí até tarde, e pastor gosta de conversar até tarde, você sabe disso, e até tarde, e quanto mais perguntava, mais ele se alimava, aí perguntei, e como é a célula, aí ele falava, e eu gostando daquilo, eu estava aprendendo muito. Quando nós chegamos no hotel, ele disse, Sandro, nós ficamos no hotel, no mesmo quarto, cama separada, claro. É bom deixar isso claro hoje em dia, né? E aí o que é que acontece? Ele disse, Sandro, você pode usar o banheiro? Eu digo, não, eu quero honrar meu líder, você é primeiro. Ele disse, não, Sandro, eu vou fazendo algo aqui, vai lá. Fui, tomei meu banho, estava frio, aquela coxa maravilhosa, me coloquei embaixo. Ele apagou as luzes e disse, boa noite. Eu disse, boa noite. Ele disse, eu vou tomar meu banho. Apagou as luzes, e aí eu estava entrando naquele terceiro céu, aquele sono profundo. E aí, de repente, eu escutei um barulhinho, tec! Aí era ele ligando o abajur dele. E aí ele disse, querido, me perdoe. É porque hoje o dia foi tão intenso, com a Bíblia na mão, que hoje eu não tive tempo de tirar tempo com Deus, eu tenho uma disciplina, eu tenho que orar pelo menos 1 hora todo dia. Você importa de eu ficar com essa luzinha acesa? Eu disse, não tem problema não. Passou um tempo, liguei meu abajur também. Quando eu olhei para ele estava lá com a Bíblia, né? Xalap. Peguei minha Bíblia e xalap. O quarto era pequeno, estava muito frio, ele gosta de orar no cantinho e orando em línguas, em círculo, né? Eu olhei aquilo do outro lado, eu também. Até que enfim eu acho que ele teve pena de mim.
E ele fez glória a Deus, eu digo glória a Deus nas alturas. Ele resolveu dormir. E eu... Alguém poderia olhar para mim, me perdoe a palavra que eu vou falar, mas com todo o temor que eu falo. Alguém poderia dizer, puxa saco. Está querendo fazer uma média? Nananina, não. Eu estou aproveitando as pérolas que meu líder está soltando, porque eu quero isso para a minha vida. Estou aprendendo a ter uma vida de intimidade com Deus. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Você que convive com seu líder, todo dia o teu líder solta uma pérola. Valorize a pérola da integridade. Dia desses estávamos num culto, eu era novinho ainda na fé, e eu lá, e eu ajudando e tudo. Deus colocou algo no meu coração com relação ao meu líder, um tempo atrás, quando nós estávamos juntos. Hoje ele está em São Paulo, eu estou em Fortaleza. Mas Deus me disse, faça de tudo para seu líder não fazer nada. Então, eu fazia de tudo para meu líder não fazer nada. Eu era discípulo, eu procurava ajudar em tudo. Então, eu estava perto. Precisava de uma coisa, eu estava lá. Eu garantia que a água estava gelada o tempo todo. Eu gostava de servir. E eu fui abençoado por isso. E aí eu me lembro que ele precisou de uma caneta. Alguém tem uma caneta? Emprestaram. Ele terminou de anotar e ele terminou e disse, de quem é essa caneta? Essa caneta. Irmão, era uma Bic. Sabe aquela Bic antiga, transparente, sem bocal, todo ruído na ponta e só tinha um dedinho de tinta? Um irmão olhou para ele e disse assim, pastor, essa caneta não vale 7 centavos, você fica aí perdendo tempo com isso? Ele disse, se eu não for zeloso em algo que custa 7 centavos, como é que Deus vai me confiar as grandes riquezas? Eu olhei para o irmão e, pega! Claro, só pensei, não falei. Mas eu disse, uau! A pérola da integridade. Valorize as pérolas. Então, uma pérola que eu não gostava muito, eu ia num restaurante, ele sempre dava os 10% de gorjeta e mais 10%. E ele dizia, sempre faça isso com os garçons. Tem que pagar o preço do discipulado. Valorize a sua liderança. Valoriza. Seu líder está falando, esteja anotando. Isso é discipulado. Seja discipulado. Receba. Terceiro, estou quase encerrando. São as nossas atitudes diante das pessoas. E o discipulado nos faz como Jesus. Qual é seu maior alvo como líder? É construir, é ter uma grande igreja? É ter 1 milhão de células? O principal alvo é ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Por isso, sempre faça dos seus melhores amigos as pessoas mais apaixonadas por Jesus que você conhece. Ande sempre com quem é mais apaixonado por Jesus do que você. Ser como Jesus. E a Bíblia diz que Jesus amou os seus e os amou até o fim. Eu quero ser um pastor como Jesus. E como Jesus, eu tenho que servir as pessoas. Nós gostamos de ser servidos, é verdade ou não é? Como é bom quando nos levam para jantar na casa de uma ovelha. Como é bom quando nos levam presentes. Como é bom a gente receber tantos abraços. É gostoso ser servido. Melhor ainda é a gente poder servir. Quanto mais você serve, mais Deus te promove. O caminho da sua promoção está em servir as pessoas. E muito cuidado para o tempo não passar e você começar a selecionar quem você serve e quem você não serve. Lavar os pés das nossas ovelhas. Das nossas ovelhas. Confessar um pecado para você. Um dia eu comecei a olhar para as pessoas que estavam convertendo na nossa igreja. E eu entrei em crise, porque nós estávamos ganhando só pessoas assim, mais simples. E eu comecei a conversar com a nossa equipe pastoral, eu digo, nós precisamos ganhar mais homens de negócio, nós começamos a ganhar mais empresário, no próximo domingo, pessoas bem simples. E depois, eu fiquei olhando aquilo, e teve um dia que o Espírito Santo me chamou seriamente a atenção na porta da igreja. O Espírito Santo disse, eu quero falar com você aqui, na porta da igreja.
E ele me disse, eu quero falar com você sobre o que você tem pensado. Sobre as pessoas simples. Eu disse, é verdade, Espírito Santo, o senhor precisa trazer. Ainda queria convencer o Espírito Santo. E ele me disse, eu estou levando para você as mais ricas que eu conheço. Eu falei, alguns deles são bem problemáticos. Ele disse, cuide bem dos problemáticos que eu vou te mandar os nobres. E aí eu notei que eu estava perdendo de foco o discipulado. Porque no discipulado eu aprendi algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Nunca se considerar o dono das pessoas. Discipulado nos leva a isso. Você não é dono de ninguém. Uma vez eu vi um irmão, ele disse, esse meu líder, ele é fantástico. Ele disse, ele é bem firme comigo, pastor. Eu digo, semana passada ele fez eu cortar um coqueiro lá na casa dele. Sei o que? Ele disse, pois peguei um machado, tá só calo. E ai de mim, que... Eu digo, uau, o que é isso? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Vem aqui, Léo. Sobe aqui. Oh, uau. O Léo trabalha numa multinacional, ele foi premiado, ele foi o melhor. E ele ganhou uma viagem. E pode levar a esposa, toma posse, irmã. E disseram, escolha o local que você gostaria de ir. Para onde você vai? Havaí. Para o Havaí. E eu falo para ele, cara, você devia ir para Dubai. Porque eu fui com a minha mulher para Dubai. Próxima vez, fala comigo antes, vou te dar a dica certa. Só que ele não ganhou só a viagem, ele ganhou um carro. E o diretor dele disse, escolhe, você bateu todas as metas. Em 16 anos de empresa, você é o cara. Escolhe o carro. Um Honda. Que Honda? CRV. Um CRV. Esse cara está querendo agradar alguém. Ele é um bom discípulo. E eu chego com ele, cara, eu tenho uma BMW, você não viu? Então, o que você poderia, entendeu? Me mostra a cor da sua meia, por favor. Está fora da visão? Então, entenda uma coisa. Isso não é discipulado, isso é discipulado. Isso é discipaulada, né? Então, obrigado, filho. Dê uma forte salva de palmas para o Léo. Discipulado deixa a gente no prumo certo. E uma das coisas que a gente não pode perder é o que é a essência das pessoas. Nós precisamos ser como Jesus, enxergar as pessoas com os óculos do Espírito Santo, na mesma visão de Jesus. Diga comigo, Jesus, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero sentir como o Senhor sente, eu quero agir como o Senhor age. Diga, eu quero ser discípulo, eu quero ser como Jesus. Por último, ter um espírito de fé. Você sabe por que muitas igrejas não crescem? Você sabe por que muitas igrejas não prosperam? Porque a pessoa que mais deveria ter fé não tem um espírito de fé. E é justamente nós, pastores e líderes. E tem um quesito aqui que é super importante para o crescimento da igreja. É ter um espírito de fé com relação às pessoas. Entenda, todos podem mudar. Vou repetir para você. Todos podem mudar. Você já viu alguém que você disse, aquele ali é perda de tempo? Se você pensar assim, seus líderes abaixo da sua cobertura, todos vão pensar assim. E aí ninguém muda, a igreja não cresce. O Espírito Santo me disse, Sandro, todos podem mudar. Todos podem mudar. Domingo desses entrou um bêbado lá na igreja. E ele era um bêbado dançarino. E ele sentou na frente,
frente aqui os pastores, ele estava no lado. E ele, muito animado na frente do louvor. Na hora da adoração ele viajava. Eu digo, impressionante. E o Espírito Santo ficou, e aí? Qual é o seu sentimento com relação a ele? Vai chamar logo o obreiro para tirar ele, porque ele pode fazer escândalo. E eu fiquei, ai, Espírito Santo, por que tu faz esse tipo de coisa? E eu fiquei. E eu lembrei que ele ia mudar. E o início da mudança era ali. Ali era o início do testemunho dele. Todos podem mudar. Para de reclamar que só chegam os piores para você. Você já teve essa sensação? Você já entendeu que algumas vezes pessoas que deviam vir que chegaram na sua igreja, não era para a sua igreja, era para a igreja daquele colega pastor? Que ele errou o caminho e ele veio na sua igreja. Yes! É por causa do seu coração, como Jesus. Piedoso, amoroso. Eu tomei uma decisão na minha vida. De que eu vou dar minha vida por Jesus. E eu entendi uma coisa. Que eu também posso dar a minha vida por aqueles que Jesus deu a vida dele. Se Jesus deu a vida dele, quem sou eu para negar a minha? Eu acredito no discipulado. Você acredita também? Então vamos fazer discípulos. Fique em pé para a gente orar. O John Maxwell diz que a sua atitude é como o pincel da mente. É ela que dá cor a cada aspecto da sua vida. Ela pode pintar tudo de cores claras e brilhantes, criando uma obra-prima. Ou pode transformar tudo em algo escuro e sombrio. Duas coisas. Uma, persevere em fazer discípulos. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre fundar igrejas através das células. Mas dentro dessa mensagem, o Espírito Santo pediu para mim falar algo sobre perseverança. Porque às vezes nós estamos no caminho certo, mas nós não perseveramos. Sabe, a linha está pertinho da gente e a gente desiste. Você vai cruzar a linha de chegada. As pessoas que Deus enviou para a sua igreja, que estão lá na sua congregação no domingo e durante a semana, nas células, elas vão subir no pódio com você. Elas vão atravessar a linha de chegada com você. Deus já enviou muitos Paulos, muitos Barnabés, eles precisam ser cuidados, pastoreados e discipulados. E nós precisamos acreditar na mudança na vida das pessoas. O Espírito Santo hoje, ele quer selar esse espírito de fé na vida da gente. Eu acredito no discipulado e eu acredito na mudança das pessoas. Eu acredito na minha mudança, eu vou procurar mudança, eu vou procurar cobertura espiritual, eu vou viver debaixo de cobertura espiritual, eu vou viver debaixo de prestação de contas, eu vou prestar contas da minha vida. Mas eu também vou acreditar na mudança das pessoas. Sabe o que as pessoas mais estão precisando aí fora? De alguém que acredite que elas podem mudar. Quando eu acredito que as pessoas podem mudar, a minha pregação vai com um nível a mais de fé. Eu prego e creio que todos serão transformados pelo poder do Espírito Santo. O dia é hoje. A hora é agora. E o momento é já. A população está crescendo. Cada vez mais gente nascendo. Alguns países, por causa do controle de natalidade, nem tanto, mas outros compensam. E o mundo está crescendo. E se o mundo está crescendo, a igreja também precisa crescer. Mas entenda, nós não podemos crescer como igreja no mesmo ritmo que o mundo está crescendo. Porque tem muita gente para a gente alcançar. Nós temos que crescer numa velocidade multiplicada. E Deus trouxe você para esse DNA, porque Ele quer acelerar você. Ele vai acelerar você.
Ele vai acelerar o seu discipulado com os seus discípulos. Ele vai acelerar o seu discipulado diante da sua liderança. Ele vai acelerar a paixão. Mas eu sei que você já é apaixonado por pessoas. Eu sei que você é apaixonado por Jesus. Mas Deus vai derramar uma dose extra de paixão no seu coração. E você vai sair daqui, como diz a conferência, contagiando todo mundo. Não é uma simples paixão. Não é um fogo qualquer. É o fogo do Espírito Santo. É Ele que coloca paixão em você. É Ele que diz: não desista de ninguém. Acredite nas pessoas. Acredite, discipule as pessoas. Invista na vida das pessoas. Acredite, separe tempo para isso. Para olhar e dizer: eu acredito em você, eu vou investir em você. E você vai dar fruto, e fruto que permanece para Deus. Para Deus. Eu quero orar com você a respeito disso. Coloque suas duas mãos no seu coração. Aleluia, aleluia. Coloque suas duas mãos no seu coração. E fala com o Espírito Santo agora. Eu quero que essa oração saia de você agora. Saia de você. É um coração sedento que atrai o melhor de Deus. É um coração sedento que atrai o melhor de Deus. Eu vejo corações tão sedentos aqui hoje à noite. Eu vejo gente apaixonada por Jesus. Eu vejo gente transformada por Jesus. A transformação que Jesus fez na sua vida, Ele quer transformar na vida das outras pessoas. Tem um mundo sofrido, tem um mundo escravizado, tem um mundo aí que está sendo manipulado pela mídia, com valores demoníacos. Mas as pessoas estão esperando quem é que ama de verdade. Quem ama de verdade é a igreja, porque ela foi amada por Cristo. Ele deu a vida dele por nós, derramou o sangue dele por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, vive conosco hoje. E nós vamos levar a sua presença para essas pessoas. E nós vamos falar para elas: Jesus já acreditou na cruz por você. Ele já levou os seus pecados. E o seu passado Ele já resolveu. E agora eu estou aqui, a minha igreja está aqui para tratar do seu futuro. Deus tem um futuro brilhante. Nós somos o canal de Deus para realizar o que Ele quer na sua vida. Eu acredito numa geração de líderes que são discípulos e que são discipuladores. Gente que ama pessoas, gente que acredita em pessoas, gente que tem um coração do bom pastor, que não está pensando em ganhar dinheiro, que não está pensando de ter um nome célebre, que não está pensando em ganhar seguidores nas redes sociais, que não está pensando em vender publicações, que não está pensando em ganhar dinheiro através da fé das outras pessoas, que não está pensando em ser famoso, que não está pensando em ser relevante porque quer aparecer, mas que está pensando como Jesus pensa, que está vendo como Jesus pensa, que está agindo como Jesus agiria se estivesse aqui hoje. Esse é você, essa é a sua identidade. Identidade de filho, identidade de Jesus, identidade de discípulo de Jesus, que vê como Jesus vê, que pensa como Jesus pensa e que age como Jesus age. Aleluia. Sua mão no coração, diga: Espírito Santo, eu confesso com meus lábios, a minha identidade é de filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou redimido. Eu sou perdoado. Eu tenho as marcas da cruz. O sangue de Jesus deixou marcas em mim. Ele olha para mim e me enxerga através do seu sangue. Diga: eu sou a própria justiça de Deus. Diga: eu sou a carta de esperança escrita por Jesus. Eu sou resposta de Deus. Minha igreja é resposta de Deus para as pessoas. E eu amo as pessoas. O amor que está no coração de Jesus também está batendo forte no meu. Eu vou dar minha vida pelo Evangelho. Eu vou dar minha vida por Cristo. Eu também vou dar minha vida pelas pessoas, porque eu acredito na mudança das pessoas.
Existe uma graça de Deus aqui. Existe uma graça de Deus aqui. Ele está fazendo algo em você agora. Ele está... Algo está queimando aí agora. A paixão maior. Jesus está dizendo: eu amo as pessoas. Eu dei minha vida por elas lá na cruz. Eu dediquei meu tempo aos meus discípulos. Tudo que eu sabia eu passei para eles. Tudo que eu aprendi com o Pai eu ensinei para eles. Façam o mesmo. Façam discípulos. Povoem a terra e encham a terra com a minha glória, diz o Senhor. Amém.